Então, vamos lá, gente. Então, quando a gente está falando, quando estamos falando hoje aqui da CDL e as parcerias com o poder público, qual a lei, qual o regimento e de que forma nós podemos, então, fazer essas parcerias, tá? Então, o objetivo aqui nosso é a possibilidade da CDL, como uma organização da sociedade civil, firmar parcerias com o poder público. E aí o poder público de forma ampla mesmo, gente. Pode ser o município, com a prefeitura ou alguma secretaria, pode ser com o Estado, né, com o governo do Estado, no caso de Minas Gerais, com a União, com parlamentares, parlamentares em âmbito municipal, vereadores, estaduais, deputados estaduais, federais, senadores e deputados federais, ou até com tribunais, que também são órgãos públicos, né, do poder público do judiciário. Quando eu falo parlamentares, do poder legislativo. Quando eu falo município, estado, união, do poder executivo. Então, quando a gente trata dessa possibilidade, a gente está falando da Lei 13.019 de 2014. Esta lei permite o que a gente chama de chamamento público, que é um processo que permite entidades religiosas, as associações civis sem fins econômicos, fundações e cooperativas, né, que foi introduzida na lei de 2015, que possam fazer esse tipo de instrumentação, termo de parceria com todos esses entes citados aí. Tá, gente? Então, há essa possibilidade. E aí a gente foge, quando a gente aplica a Lei 13.019, nós estamos eliminando o processo de licitação propriamente falando. Então, eu, CDL, vou me habilitar com várias outras entidades, empresa, a gente não é empresa, né? Então, eu vou poder, sem ser o processo de licitação, que é até excluído da Lei 13.019, a Lei 13.019 não se aplica a processo de licitação, tá no artigo 84, tá, gente? Então, esta lei veio para beneficiar as organizações da sociedade civil. Ela é até chamada de marco regulatório das organizações da sociedade civil. Mas, claro, para que eu possa, como CDL, firmar algum tipo de parceria com recebimento de recurso financeiro do município, parlamentar, etc., ou sem recurso financeiro, eu tenho que ter boas relações institucionais e governamentais. É o que a CNDL vem trabalhando no sistema há muitos anos, há vários mandatos, que eles denominam RIG, que é uma Deixa eu ter uma nomenclatura reunião aqui. técnica mesmo, né, gente? Relações É ponto institucionais e certo. Não, eu tenho que fazer um governamentais. cadastro pela aqui. Você perde a face aí. Tá? As relações institucionais e governamentais, que nada mais é que pode ser ou um profissional específico, contratado, ou quando a gente trata das CDLs pequenas e médias, nós estamos falando realmente da pessoa do presidente, ou do vice, né, ou do diretor de assuntos públicos e municipais, que tem que ter, como representantes, como diretores da entidade, fazer essa tratativa com os órgãos do poder público, seja o secretário da Fazenda Municipal, seja com a Câmara de Vereadores para os vereadores, seja com o prefeito, seja com deputados da sua região, e assim por diante, tá? Então, quando a gente usa essa denominação e quando a gente fala dessas parcerias, nós, sim, como CDLs, temos que manter boas relações institucionais e governamentais. Não por menos, a gente vem tratando reiteradamente, né, nos treinamentos desse ano, acho que vocês podem perceber, a questão dos estatutos estarem adequados, a questão da gente não ter filiação política partidária, da entidade CDL não poder apoiar formalmente o candidato A ou B, ou o partido político A, ou C ou D. A gente, por isso, porque a gente deve sempre estar bem com toda a situação, não importa quem esteja sentado na cadeira de prefeito, na Câmara de Vereadores, com os deputados federais e assim por diante. A gente tem que estar sempre bem como entidade institucional, apolítica, com quem esteja no poder, no centro do poder. E o poder não é ruim, né, gente? Ele é chamado de poder porque quando você está investido nessa legalidade ali como o poder executivo, legislativo e judiciário, você tem responsabilidades maiores. E aí cabe a nós, como CDLs, também manter essa boa relação institucional e governamental, ok? E aí a gente fala, então, opa, desculpa, das normas que se aplicam ao nosso treinamento, principalmente a Lei 13.019, que eu já citei.
esta lei instituiu em 2014 o que a gente chama Marco Civil das Organizações da Sociedade Civil, tá, gente? O MIROSC aí, com alguns denominos. Então, essa lei 13.019, com a 13.204, né, que alterou algumas disposições, ela trouxe uma possibilidade que os entes públicos pudessem firmar diretamente com outro tipo de processo mais simplificado, contratos de parceria, enfim, instrumentos do órgão público com o particular. Mas quem pode, quem se qualifica como organização da sociedade civil, está também estabelecida nesse regramento, tá, gente? E os instrumentos que são denominados lá na lei são termo de cooperação, termo de fomento e acordo de cooperação. Eles fizeram até uma distinção, colocaram como termo, é um contrato, é um instrumento para distinguir da lei de licitação que fala de contrato administrativo, propriamente dito, né? É só para falar que o termo de cooperação, termo de fomento e acordo de cooperação é da lei do Marco Civil das Organizações, tá? Da sociedade civil. E lei de licitação, a 866, que na verdade agora é 14.133, ela fala de contratos administrativos. É um outro procedimento que é muito mais burocratizado e mais aberto também. Tá? Seguindo aí, quando a gente vai falar das emendas impositivas para repasse de verba parlamentar, no âmbito do Estado, da União ou dos municípios, a gente também tem legislação específica para cumprir, né? Então, quando um vereador faz um repasse através de um projeto que a CDL apresenta, através da APAE, através dos lares idosos, através do posto de saúde municipal, dos próprios órgãos públicos, a gente está seguindo regramentos muito específicos e rigorosos. Então, no âmbito federal, são as emendas constitucionais. No âmbito do Estado de Minas Gerais, né, a gente tem que colocar a nossa Constituição e as emendas constitucionais que se seguiram. O decreto 47.132 de 2017 é um decreto do governo de Minas, que é praticamente, né, tem que ter um decreto no Estado, é praticamente uma cópia da Lei 13.019, tá, gente? É porque a partir da publicação desse decreto, o governo de Minas estaria, então, autorizado a fazer os instrumentos de cooperação, fomento, né, ou os acordos com as entidades da organização da sociedade civil. Okay? Então, há um decreto regulamentando isso. E no âmbito municipal também, quando eu estou tratando da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou aquela LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que todo ano o Poder Executivo na esfera municipal, estadual e federal, porque o dinheiro está lá no Executivo, né, gente? No município, no Estado ou na União. Então, o Executivo é o prefeito, o governador ou o presidente da República, encaminha a sua respectiva casa legislativa, que é a Câmara de Vereadores, né, o prefeito, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no caso, o governador de Minas, e o presidente da República encaminha ao Congresso Nacional essa lei orçamentária anual. Olha, o executivo arrecadou tantos trilhões, tantos milhões, tantos mil. E com o que ele vai gastar? Com isso, com pessoal, com saúde, com educação, com cultura, etc. E o legislativo municipal, estadual ou federal, ele tem que aprovar. Como entra essa emenda impositiva? É justamente na lei orçamentária que está sendo aprovada pela Casa Legislativa, encaminhada por seu respectivo executivo, municipal, estadual, federal. Esse orçamento tem que ser aprovado. E aí o vereador, o deputado estadual ou o federal, o senador, ele pode fazer uma emenda impositiva, que nada mais é um projeto destinando determinado valor a uma organização social da sociedade civil que contemple esses requisitos. Ok, gente? Então, tudo está na legislação e eu tenho que seguir. Ela é rigorosa? Sim, é rigorosa porque eu estou pegando um dinheiro que é do órgão público, do executivo, por meio da Casa Legislativa, ou diretamente no contrato de cooperação, fomento ou acordo, estou pegando esse dinheiro e utilizando no meu dia a dia como entidade para fomentar alguma situação. Tá? Então, a base legal a gente tem que seguir. Claro, eu não tenho as legislações municipais de cada CDL aqui, mas é importante saber que todo ano, o prefeito, né, o município, encaminha a Casa Legislativa, à Câmara de Vereadores, essa aprovação da LOA, da Lei Orçamentária Anual, e nessa aprovação, o vereador pode, sim,
tem um percentual que a legislação municipal também trata, vai falar X% pode ser destinado, o vereador pode destinar uma entidade, a uma organização da sociedade civil, a questão da saúde, a uma escola, a um lar dos idosos e assim por diante, tá? Essa lei também abriu uma certa brecha, uma possibilidade, tanto a 13.019 como a lei orçamentária, essa possibilidade que antes era muito difícil para as CDLs, porque nós não somos filantrópicos, não temos um caráter social, cultural, objetivamente, nós somos uma entidade de classe. Então, essa lei deu um pouco desta possibilidade, tá, gente? Então, é isso. E aqui eu também cito a lei 10.406, que é o Código Civil. Por quê? Quando a gente for falar um pouco dos requisitos da lei, ela determina obrigações no estatuto, porque se não tiver no estatuto, não dá para qualificar. Certidões, né? Todo o aparato estatutário, todo o aparato de estar ok com os governos, né? Porque exige certidões e etc. Lá dentro. E outros requisitos também, tá bom, gente? Assisve, bom dia. Pois não? Já. A CISP está com questionamento? Ah, tá, recebemos sim aqui. Não, parece que só está mutado. Vou mutar aqui, tá bom, gente? Mutei. Vamos lá. Ok, gente? Então, esses são as leis, os novos os regramentos que nós vamos seguir para esse treinamento aqui. Vamos seguir aí. Gente, me interrompam a hora que quiser, né? Dentro do questionamento aqui. Então, a CDL, ela pode se qualificar, a Câmara de Dirigentes Lojistas Municipal, ela pode se qualificar como organização da sociedade civil, pela lei, sim. Está lá no artigo 2º, inciso 1, letra A, que diz, conceito lá, quem pode se qualificar como organização da sociedade civil? Porque a letra B e C, gente, só que é entidades religiosas, fundações e cooperativas. Então, vamos citar o que nos interessa aqui. Na A, fala que é entidade privada, sem fins lucrativos, que não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros, eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, e que os aplique integralmente na consecução do seu respectivo objeto social. O que nós temos falado aqui reiteradamente? A necessidade do estatuto contemplar esse tipo de regramento. E aí eu vou fazer um parêntese aqui, porque a gente teve um treinamento falando sobre a remuneração dos dirigentes, não é isso? E essa remuneração, se eu for aprovar isso numa assembleia, alterando o meu estatuto, eu poderia, então, não me qualificar como organização da sociedade civil? Sim. Eu poderia perder esta possibilidade se eu aprovar no meu estatuto que eu vou remunerar diretores, eu não vou ter a qualificação da organização da sociedade civil, porque o requisito dela é não distribuir resultado, remuneração nada para o diretor. Então, cuidado. O que eu quero é mais importante não remunerar, ter a minha declaração de utilidade pública municipal estadual, né, que trata até da obrigatoriedade de não remunerar, ok? E de repente fazer algum tipo de parceria com a prefeitura, ou receber verba parlamentar, ou eu vou remunerar a minha diretoria, ou um dos diretores, presidente diretor. Então, a gente também tem que sopesar aí o que nos interessa, o que é mais vantajoso. Como regra, eu entendo que é mais vantajoso não remunerar. Ou seja, não alterar o seu estatuto, mantê-lo sem remuneração e etc e tal, cumprindo, portanto, esse requisito aqui da letra A. E aí eu consigo me qualificar. Então, esse é um conceito, gente, que vem para um dos tipos de organização da sociedade civil, para me qualificar como óbvio. Tem um das entidades religiosas, não nos interessa, das cooperativas, Aí depois a gente. as fundações também não nos interessam, que não seria o nosso caso. Oscar, eu vou te montar aqui, tá bom? Aqui. Entenderam, gente? Então, essa é a qualificação que a Lei 13.019 determina para você ser considerado. E a gente se enquadra aqui no artigo 2º, inciso 1, letra A. Então, esse é o primeiro passo. Essa qualificação nós temos como regra geral. Porque das nossas mais de 200 CDLs, eu acredito, pelo menos dos estatutos que eu recebo aqui, que tem uma das entidades mineiras é que tem esse regramento no Estatuto da Remuneração. Os demais não têm, segue um pouco o padrão aqui da federação. Ok, gente? Tá.
Outro requisito que está na lei é a relevância pública e social. Pública como uma entidade de utilidade pública, como uma entidade de classe representativa do comércio, da prestação de serviço, que tem um apoio no desenvolvimento econômico, municipal e regional, sim, a relevância pública nós temos. A social, não diretamente. Porque a social, gente, ele é muito ligada às atividades sociais. As ONGs, as UCIPs, as OS, e nós não nos qualificamos assim, tá? Então, aqui é importante, e a lei traz essa relevância pública, que é maior da nossa CDL, do que socialmente falando. Não que não haja, né, socialmente, mas não é o nosso foco como entidade de classe representativa do segmento econômico empresarial do comércio, tá, gente? E também tem que ter interesse público para firmar. Não basta eu, CDL, querer e ter os requisitos. É importante que o município verifique que há esse interesse do público, do órgão público, para que faça esse chamamento público e, de repente, fala, olha, a CDL, o Sindicato Rural, o Lar das Idosas, a APAE, o Colégio Tiradentes, etc., se qualificam aqui, sim, para receber. A Sociedade São Vicente de Paula, etc., tem essa qualificação de OSC aqui para receber, para tem o nosso interesse público aqui. A gente não vai fazer direto, então nós vamos fazer um chamamento para ver qual entidade que se qualifica para fazer isso, fazer esse tipo de instrumento para recurso financeiro, tá, gente? Então, primeira coisa. E aí eu coloquei esse slide aqui só para fazer a contraposição. A CDL não pode se qualificar como OS, Organização Social. Veja quem pode. Então, não tem nada a ver com a gente. A gente não é entidade de ensino, não é de pesquisa científica, não é de desenvolvimento tecnológico, não é de proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde. Nós não temos esse aspecto social que muitas fundações, institutos, etc., possuem. Esse não é o nosso foco. Tanto que a lei é outra, né, gente? Também nós não podemos nos qualificar como OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, tá? Que é a lei aí de 99, a 9790. Olha lá para quem pode se qualificar como OCIP. Aí vem assistência social, não é o nosso caso, cultura, educação, saúde, meio ambiente, patrimônio histórico, voluntariado, segurança alimentar e nutricional. Não, a gente também não se qualifica como OCIP. Tem até uma vedação que quem não pode se qualificar, está no artigo 2º, inciso 2. Entidades de classe, cooperativas de crédito, tem umas lá que falam, olha, vocês aqui, relacionados no artigo 2º, incisos 1 a 9, não pode se qualificar como OCIP. Ou seja, a gente pode se qualificar como OSCE, mas nós não podemos nos qualificar como OS ou OCIP. Essas entidades que têm um caráter mais social, efetivamente, ou contraprestacional, ou desenvolvimento de pesquisa científica e outros, que ramos, né, que vem se ramificando, o ambiental, o tecnológico, etc., elas tinham leis, essas leis próprias mesmo. A gente ficava meio perdido. E aí, quando veio a lei 13.019, tipo, acampou o restante da turma, tá bom, gente? Então, quando a gente fala das leis orçamentárias, a 4.320, que a gente já tratou em outros treinamentos aqui, que era a possibilidade nas leis orçamentárias de pedir auxílios, contribuições e subvenções, era muito difícil para as CDLs obterem isso. Por quê? Essa lei ela é mais voltada para as OS e OCIPs. E a gente, como nós sabemos agora, não podemos nos qualificar. É só quando o CNPJ ou o KNAI é errado, tá, gente? Mas, logicamente, isso é um equívoco. A gente não pode se qualificar como S ou OCIP, mas sim como OS. Bom? Então, só pus esse slide só para fazer essa distinção. Muito bem. Então, quais são os requisitos para me qualificar a CDL como OSC? Então, tá em especial o artigo 5º, 6º e o 33. Então, primeira coisa, o estatuto, que eu sempre reitero, tem que estar com o estatuto em dia, gente. A gente teve uma CDL ano passado, inclusive, que falou, Sara, eu tenho que incluir algumas finalidades de promoção, atividades de relevância pública e social, e a gente colocou lá, não, os projetos arquitetônicos, ambientais, culturais, do patrimônio histórico, né, que Minas tem muito essa questão do patrimônio histórico mineiro, a gente colocou essa cláusula, essa finalidade estatutária, né, em finalidades, que ela puxa um pouco para o social. Por quê? Para nos abarcar como o MIROS, que é a Organização da Sociedade Civil, para que a pessoa verifique no estatuto, olha, ela desenvolve atividades para as empresas associadas,
tem legitimidade social para, né, serviço público, tem um serviço de proteção ao crédito, tem tal serviço aqui, mas também tem uma finalidade de promoção de atividades, projetos artísticos, culturais, ambientais, etc. É uma coisa que a gente coloca no estatuto, óbvio, com esse interesse também, tá, gente? Espera aí, acho que tem uma pergunta aqui. Só um minuto, pessoal. Ah, não, bom dia, gente. Ok, gente? Então, claro que se eu tenho que me qualificar, eu tenho que puxar alguma coisa na minha finalidade estatutária, dentro do que é padrão também, né, no nosso, que puxe, que fale, que tenha uma conotação social na minha atividade, ao meu grupo econômico, que são nossos associados. Ok? Outro regramento que é claro lá no artigo 5º, não pode remunerar os sócios, diretores e tal. Então, essa questão da remuneração permanece na lei como qualificação vedada, proibida, tá, gente? Também tem a regra obrigatória, que em caso de dissolução do patrimônio, ela vai para uma entidade congênere. Isso já está no nosso modelo padrão lá, que compete a Assembleia, no caso de dissolução, se houver, né, nos termos da Lei 9.532, 97, vai para uma entidade congênere. Por quê? Se eu dissolvo, se eu extingo a minha entidade, eu não posso distribuir o patrimônio para os meus associados. Esse patrimônio pode ser uma sede, ou mesas, cadeiras, né, um mobiliário, eu tenho que distribuir para uma entidade congênere. Então, eu vou fazer uma doação lá para uma associação, para um sindicato, para uma casa de apoio, não importa. Tem que ser uma entidade sem fins econômicos, sem fins lucrativos também, tá bom, gente? O CNPJ também é um requisito na lei, tá, gente? O que a gente está colocando no município, o CNPJ tem que ter um ano para parceria com o Estado 2 e na União 3 anos de existência do CNPJ. Teve uma CDL que foi aberta esse ano, até entrou em contato querendo fazer um termo, né, de fomento ou de colaboração, mas ela não tinha o requisito do CNPJ da CDL de um ano. Então, ela ficou impedida por falta do requisito legal, tá, gente? Então, mas acredito que ano que vem, em abril, terá um ano e aí conseguiremos. Também a lei obriga a ter a parte da escrituração e conformidade contábil fiscal, gente. Isso está em todo o regramento. Para ter isenção tributária, a gente já falou, para remunerar, para fazer parceria, para fazer acordo de cooperação, tudo determina isso. É meio óbvio a gente falar isso, mas está na lei. Se tiver alguma coisa que não esteja de acordo com as normas contábeis, isso é um regramento mundial já, tá, gente? O Brasil ele acatou desde, né, o CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele vem trazendo esse regramento para as SAs, ela vem para as empresas e vem também na parte de governança, de programas de integridade para o terceiro setor. Entidades do terceiro setor, como CDLs, fundações, institutos, que não têm finalidade lucrativa, mas são um canal de apoio para o primeiro setor, que é o governo, e para o segundo setor, que são as empresas. Ouro Preto que está perguntando, é um ano para receber emenda parlamentar. Todo ano é ano. Todo ano, na lei orçamentária anual, que o Poder Executivo, ou seja, no município, Câmara de Vereadores, tem que aprovar a partir do envio do prefeito, todo ano tem, tá, gente? É só porque a gente vai ver nas emendas parlamentares que a gente tem que se qualificar dessa forma, ok? É isso mesmo, Ouro Preto, um ano de CNPJ. Vou até, né, a gente vai baixar essa gravação depois, mas foi até vocês que me solicitaram, tá? Então, pode receber recursos de outra forma, mas... Eugênio, eu vou te montar aqui, tá? Só um minutinho. Pode receber recurso de outra forma, mas não pela Lei 13.019, porque a Lei 13.019, ela determina esses requisitos. Então, às vezes você vai fazer um recurso que é orçamentário, ok? Mas não é do termo de colaboração, do termo de fomento ou do acordo de cooperação. Não é especificamente dessa lei. Às vezes você vai ir lá por outra lei fazer esse recebimento. Quer ver, Ouro Preto? Só voltar aqui. Ver se a gente... Talvez você consiga pela 4.320. Tipo de auxílio ou contribuição, né? A gente tem um slide sobre isso aqui, eu não coloquei porque senão a gente fugir um pouco. Mas não pela Lei 13.019, tá, gente? Bem, se o município conseguiu para você, excelente. Tá? Mas tem esses requisitos aqui na Lei 13.019 para receber esse tipo de recurso, tá? Escrituração. Aí o projeto, gente, o plano de trabalho.
Eu coloquei na penúltima linha chamamento público obrigatório. É tipo um processo que o município, o estado ou a União coloca no seu sítio eletrônico sobre esses tipos de instrumentos e parcerias. Você, olha, eu estou chamando aqui, meu chamamento público está no site, né, eletrônico do município, do estado, etc., para fazer a festa do peão aqui, alguma coisa assim. A quem interessa, como OSC, Organização da Sociedade Civil, fazer esse tipo de promoção? Sindicato rural, né? Os sindicatos rurais dos seus municípios, que em geral, ou representar esse segmentado, eles querem fazer esse tipo de, né, de promoção, precisa de dinheiro. Então, o município poderia apoiar? Sim, poderia apoiar. Então, ele faz o chamamento público no site, pedindo para as organizações da sociedade civil interessadas e qualificadas, como estão aqui, para que apresentem o seu projeto e se inscrevam, desde que estejam com tudo em dia e tenha todos os requisitos legais. É isso que acontece no chamamento público desta lei. Sempre vai ter que estar no sítio eletrônico, no site da prefeitura, no caso do município. Então, quem vai se qualificar nesse exemplo que eu dei? O sindicato rural, porque ela tem interesse. A CDL vai lá se candidatar para fazer a festa do peão? Não, não tem nada a ver com o estatuto, com a finalidade dela. Mas e se for a festa de Natal? Se for a casa do Papai Noel, se for a decoração da iluminação, né, um campeonato, etc. Tá? Sim, ela pode fazer com os recursos próprios, em geral, ou com os recursos que a prefeitura eventualmente pode fazer para desenvolver, para econômico, para uma questão social. Sim, eu posso justificar um projeto. Aí, nesse exemplo da campanha de Natal, com a decoração de iluminação, com a casa do Papai Noel, etc., que se movimenta o comércio, é bom. O sindicato rural tem interesse em fazer isso? Não tem, gente. Qual é a entidade da organização da sociedade civil OSC que teria interesse maior? Uma associação ou uma CDL, claro. Mas no sindicato dos lojistas, mas lá é sindical, não tem muito esse interesse institucional, ok? Então, é assim que o município, o estado ou a União pode direcionar esse recurso. Só que como o recurso é do município, ela é muito mais direcionada para as entidades ali, né? Então, outro exemplo, a gente tem aquelas festas julinas, e tem que arrecadar, etc. A gente vê muito a Sociedade São Vicente de Paulo, que é católica, a igreja, fazer aquelas quermesses, aquelas festas para arrecadar, mediante um contrapoio ali da prefeitura, no recurso, para fazer, né, dar um recurso para as barracas, né? Tudo certo também. Ela está fazendo o papel dela, de uma instituição religiosa, que com esse objetivo faz o que é necessário. Isso é o interesse do sindicato rural da CDL fazer? Não. É de uma instituição religiosa. E assim vale para cooperativas e vários outros exemplos. Só que para todos essas OSCs e para a CDL, há o cumprimento desse regramento que está aqui, tá, gente? Então, esse projeto, que eu vou detalhar um pouco, é destinado à satisfação dos interesses compartilhados, porque o interesse não pode ser só da CDL ou da entidade. A administração pública, em primeiro momento, tem que ter esse interesse também. Só que ela não tem essa estrutura para fazer isso. Então, ela busca uma organização da sociedade civil que tenha essa expertise, que tenha esse interesse, que está dentro da sua finalidade estatutária para fazê-lo, que é uma organização. E aí vem a questão dos outros quesitos da experiência prévia, por exemplo, e, né, e das instalações e condições. Esses dois requisitos também são exigidos, gente. Por quê? Tem que ter experiência prévia na realização daquele projeto? Sim, tem que ter. É uma das exigências. Ou também possuir as instalações, as condições, a equipe que vai desenvolver isso? Sim. Então tem que ter. E aí, porque toda a responsabilidade da execução do projeto de plano de trabalho que você apresentou ao órgão público, é você que vai ter que desenvolver com a sua equipe, né, com o seu material, com a sua capacidade técnica. O município, neste exemplo, ele vai passar esse recurso público que você vai detalhar. Eu vou gastar com equipe, com iluminação, com material, com equipamento. Tem que estar bem detalhado. Quando a gente pega um plano de trabalho, tem lá no mínimo 15 cláusulas, gente. É um negócio grande, absurdo. Recentemente, aí eu posso falar que isso é público, tá, gente? Recentemente, a CDL Babacena, ela conseguiu fazer um termo de fomento com o município para uma campanha de Natal de iluminação, uma coisa bem legal. Foram não sei quantos milhões ali, acho que 2 milhões e pouco, para tudo. Se você vê o nível do detalhamento ali, é muito grande,
Porque quando abriu o chamamento público no site, a CDL logicamente se inscreveu, como teve da CEMIG, que o Estado, né, abriu para campanha de iluminação também, para as OSCs também, né, já saíram lá os finalistas. Então, estados e municípios podem fazer isso, mas o detalhamento do plano de trabalho é importante, assim como a experiência, etc. E aí a gente tem outros requisitos também, né, gente? Certidões negativas, óbvio, municipal, estadual, federal, porque se uma entidade tem que se qualificar, ela não pode estar devendo ou estar pendente com ninguém do próprio órgão público, tá? Então, certidões negativas. Lei ou decreto municipal, como eu estou falando do município, ou estadual. Lembra que eu falei lá que o governo tem a lei da OSC também, da Mirosc também, que é aquele decreto de 2017? Sim. Chamamento público obrigatório. Não é uma licitação, mas é a publicização que se dá no sítio eletrônico do município, do estado ou da União, dando transparência ao processo desse chamamento das entidades, das organizações de sociedade civil interessadas para fazer um plano de trabalho para determinado atividade ou projeto. Então, sempre tem que ter esse chamamento público obrigatório. Que aí, no chamamento público, a entidade se qualifica, manda documentação, o seu plano de trabalho para aquela finalidade, tá, gente? E aí sempre vai ter ali a dispensa ou inexigibilidade, que vai ter um parecer técnico e jurídico do ente público. Vai falar, olha, a CDL aqui está se qualificando, estou dando um parecer técnico e um jurídico, tem as condições técnicas, experiência, instalação. E a capacidade jurídica também tem esse parecer falando que está dispensa, então, dessa licitação, e é o chamamento público que está sendo cumprido ali, tá, gente? Então, tem minimamente os requisitos. Se a gente pega a lei, ele é mais extenso, estou falando assim, o essencial para a gente aqui, ok? Vou passar aqui. E o que é o chamamento público, tá, gente? O que é essa obrigação do ente público de dar publicidade ao seu processo ali de chamamento? É o procedimento para a seleção da OEC, da Organização da Sociedade Civil, que vai desenvolver o projeto e vai executar essa atividade. Então, olha, eu preciso de uma organização que esteja interessada em fazer a campanha de Natal, tal, tal, tal. De repente, duas entidades se qualificam ali. Então, esse projeto ou a atividade, que o projeto é uma coisa reiterada, a atividade é uma coisa mais temporária, tá? São propostas nesse plano de trabalho pela OSC, na forma que o edital exigiu. Preciso de uma entidade assim, com tanto tempo, tal, requisitos formais. Requisitos do plano de trabalho, ela vai direcionar, e se eu tiver condições de fazer, vou fazer ali um plano de trabalho de acordo com o chamamento público, de constar esses requisitos do chamamento público pelo ente público, tá? E aí vem esse edital de chamamento. Não é uma licitação, é um edital de chamamento público que é colocado no sítio oficial da administração, no caso aqui do nosso exemplo da prefeitura. Então, esse instrumento que a administração torna pública a sua intenção de firmar essa parceria, tá? E aí vem esses regramentos nesse edital, quais são os requisitos, aí eu tenho que ver se eu tenho ou não esses requisitos para o cumprimento. Então, esse chamamento público, essa publicidade no site, os requisitos, tudo são publicizados. Inclusive, quando é aprovado, e é feito um instrumento, né, um termo de fomento de colaboração, eles são colocados no sítio ali para dar publicidade para qualquer pessoa que tem interesse em saber aonde o recurso financeiro do executivo está sendo alocado, para qual finalidade, para qual propósito. Assim como os processos de licitação também, são todos publicizados. Quem ganhou licitação com a empresa ABC, para quê? Para compra de equipamentos elétricos de substituição. Tudo é publicizado nesse site, é obrigatório pelo princípio da publicidade e da transparência. Então, quando a gente fala da lei aqui, desses tipos de instrumentação, também tem que se dar publicidade. E o plano de trabalho, gente? É esse documento que estabelece os principais contornos da parceria e servirá de padrão para execução. Deverá ser apresentada no chamamento público, que é o processo seletivo, tá? E o que tem que conter esse plano de trabalho? Descrição da parceria, a relação entre os projetos e as metas, a descrição da meta que vai ser atingida, atividades, os projetos que vão ser executados pela organização, pela entidade, previsão das receitas e despesas, quanto que eu vou arrecadar, quanto que eu vou gastar para executar, tem que estar bem discriminado esse plano de trabalho, porque é isso que é apresentado lá no chamamento público.
que é enviado ao órgão público, ao ente público, para fazer análise, para ver se eu tenho as condições de atender aquele chamamento público para receber esse recurso, para inserir ali e executar esse plano, esse projeto, tá bom, gente? Então, a execução, como é feito, os parâmetros para utilizar a petição de cumprimento, enfim. Basicamente, um plano de trabalho tem que conter isso. Quando você pega um plano de trabalho, ele é gigante, né? Quando a gente pegou de algumas entidades aí, foi verificar, esse plano ele vem muito do modelo do próprio município e estado. Então, a gente vai meio preenchendo, porque são regras, né? Por exemplo, o contrato tem que ter lá umas 15 cláusulas obrigatórias, então ela fica bem extensa mesmo, que é mais ou menos o que está falando do contrato, do plano de trabalho que a CDL vai ter que executar se for CDL, tá bom, gente? É detalhado, gente? É detalhado. Não é difícil, mas é detalhado, tá? É só isso. Então, até que tudo bem, pessoal? Vamos lá. Então, se eu sou uma CDL, uma organização da sociedade civil, tenho todas as qualificações lá, tenho um projeto, né, uma atividade para firmar, uma proposta. O município tem interesse também, então eu não posso, de repente, lá no chamamento público, né, nesse edital de chamamento público, me qualificar? Posso. E aí tem alguns tipos de instrumentos que a lei determina serem feitos. É o termo de cooperação, o termo de fomento ou acordo de cooperação. Vou detalhá-los no próximo slide, tá, pessoal? Exemplo, a CDL quer fazer... A CDL não. Até a gente tem um exemplo, não sei se Brasília admite isso daí, né? Logo que a lei da OSC entrou em vigor, ela é lei de 2014, entrou em vigor em 2016, passou a ser exigida a sua aplicação, municípios, estados, União, etc., né, quando está se qualificando, a partir de 2017. Então, lá em 2017, a prefeitura procurou a Polícia Militar e a CDL local para fazer um termo de fomento para compras de câmeras de vigilância. Para quê? Para a questão da segurança do comércio. Só que ela precisa da polícia militar, porque tem que ter alguém para, né, observar o que está acontecendo no movimento, furto, roubo, que são crimes, que é da competência da polícia militar. Então, a polícia militar, a CDL local e a prefeitura se uniram nesse termo de fomento. Por quê? A prefeitura tinha um recurso, ela não ia fazer licitação direta, o interesse era da CDL na segurança, ok? E a polícia militar é que tem que fazer a polícia ostensiva mesmo. Não cabe a CDL ou a prefeitura fazer a questão da segurança. É a polícia militar que é competente. Então, polícia militar ou órgão público, prefeitura municipal e uma OSC, Organização da Sociedade Civil, que era a CDL local, se uniram, fizeram esse termo de fomento, receberam lá não sei quantos mil para que a CDL, mediante projeto, plano, nota fiscal, tudo certinho, gente, que a prestação de contas, ela é bem detalhadinha também, tem prestação de contas no final do dinheiro que eu estou recebendo, que tem Ministério Público, Tribunal de Contas, tudo em cima, porque eu estou usando um recurso público para um plano de trabalho aí, através desses tipos de instrumentos. Okay? Então, ela recebeu, comprou, e a Polícia Militar faz. Esse é um tipo de execução de atividade, que é um projeto, que é uma coisa, desculpa, uma atividade contínua, tá? Então, isso não vai parar, a não ser que um dos entes faça uma notificação de rescisão. Mas é interessante? Sim. Então, estou dando um exemplo que seria do interesse público e também, ao mesmo tempo, do nosso interesse como entidade para auxiliar a atividade empresarial do comércio, que é a segurança, que é algo que a gente fala tanto, tá, gente? Outros exemplos de instrumentos que podem ser feitos com destinação de recurso público. Esses eventos de Natal, tá, gente? Campanha de iluminação, Casa do Papai Noel. E aí eu vou fazer um aspas aqui. Eu tenho visto muitas prefeituras querendo fazer campanhas com sorteios. Eu até, em minha tese, não vejo problema, só que sorteio tem que ter autorização do SECAP, do SPA, não é isso? Porque a entidade faz uma campanha com premiação, não é que porque a prefeitura dá um recurso público eu estou isento de pegar a autorização. A responsabilidade é de quem está executando o plano de trabalho, né? O que eu estou falando?
A prestação de contas, não só para o SECAP, como para a Prefeitura, para o Tribunal, para o Ministério Público, é do ente que está recebendo recurso público, que é a CDL. Então, tem que prestar contas lá para o órgão que me autoriza a fazer, tem que fazer certinho, e de quem eu recebo recurso financeiro. Tá? Só que eu tenho visto aí pareceres contrários, que quando se trata de campanha de premiação, a entidade não estaria autorizada a fazer. Não teria esse requisito. E aí eu vou explicar por quê. Porque eu já vi algumas entidades fazerem. Eu vi muitos sistemas de fomento lá no Rio Grande do Sul. E os pareceres contrários. Porque vocês lembram que eu falei que tem que ter o parecer aqui? Cadê? Não, acho que eu passei aqui, desculpa, gente. Tem que ter o parecer lá, o técnico. Tem que ter o parecer, que é o dispensa, tem que ter o parecer técnico do jurídico. Tem que ter o parecer técnico do jurídico, gente. Falando, olha, pode fazer a campanha com prêmios, mas a CDL tem que fazer lá a autorização perante o órgão competente. A gente só vai dar um dinheiro para fazer o material ou alguma coisa assim, tá? Vai reduzir esse custo para a CDL. Então, lá estava falando que a CDL não se qualificava porque o descritivo no projeto de interesse público ou social que a CDL colocava no projeto, é de que se ia fomentar o comércio, deixar o dinheiro na região, os consumidores consumiriam só ali, evitariam online, enfim, era mais ou menos a justificativa. E aí, o procurador lá falou, não, aqui no Rio Grande do Sul, como já acontece em Minas, nós temos a nota fiscal gaúcha, e nós já temos a nota fiscal mineira que foi implementada esse ano. Então, se a gente quer, a gente tem que exigir do empresário a emissão da nota fiscal para condicionar esse tipo de campanha com premiação. Aí, né, gente, a gente sabe o que isso é na realidade. Nem sempre, não estou falando da realidade BH ou de cidades maiores, nem sempre a gente percebe no interior esta organização da emissão de ECF ou documentos fiscais. E se o consumidor passa a exigir isso, entendeu? Organiza para o estado, para o município, mas às vezes o empresário pode ficar descontente. Não estou falando que ele tem que descumprir a legislação fiscal tributária, pelo contrário. Eu estou tratando de uma realidade aqui. Então, essa justificativa que foi no projeto da prefeitura dar o dinheiro para comparar até os prêmios, né, da campanha, com autorização solicitada pela CDL, enfim, não era uma justificativa que o dinheiro ficaria ali, etc., porque, de alguma forma, já tinha um programa do governo do Estado gaúcho que falava da nota fiscal, que tinha premiação também. Então, lá respondendo do Tribunal de Contas, vamos ver o que isso vai dar. Tá bom, gente? Então, quando eu falo de eventos de Natal, que a CDL pode obter um tipo de recurso, eu estou aqui me limitando a falar das campanhas de iluminação da Casa de Papai Noel, porque, logicamente, gente, é o interesse da CDL fazer. Outras entidades não vão ter esse interesse, porque a gente quer fomentar o comércio no final do ano, principalmente após recebendo o 13º aí, e no mês de dezembro, que é o melhor mês para o comércio. Nós sabemos disso. Ok, gente? Então, a parceria fez uma distinção do que seria uma atividade que é contínua, como uma câmara de monitoramento, por exemplo, ou de um projeto que é só para 90 dias, para essa campanha e coisas assim, tá? Para um evento mais específico aí. Ok, pessoal? Ninguém tem pergunta? Vamos lá. Está todo mundo entendendo? Ninguém está entendendo. Então, só para fazer a distinção técnica que está na lei lá, dos contratos, né? Que são permitidos por esta lei, a 13.019, com as organizações da sociedade civil. O colaboração é quando a administração pública ela entra em contato, entre aspas, com a organização da sociedade civil, né? Que é expertise né, nisso, para finalidades de interesse e ela faz a transferência do recurso público. A gente poderia dar até aquele exemplo das câmaras de monitoramento e vigilância. Termo de colaboração. É meio assim, a diferença do colaboração com o fomento é que no fomento o interesse vem da organização, da entidade. Mesmo assim, tem o chamamento público, tem todo o processo, nada muda. Só que o instrumento que é firmado tem um nome diferente. Mas tanto o termo de colaboração como o termo de fomento tem repasse de recurso público financeiro. Tem esse repasse.
houve o chamamento público, a CDL se inscreveu, mostrou seu plano de trabalho, estatuto, certidões, tudo certinho, encaminhou, ganhou esse chamamento. E aí vai se firmar um termo de colaboração, um termo de fomento, a depender de como está descrito no edital do chamamento público, tá, gente? Nos dois, tem recurso financeiro. É só porque a nomenclatura é um pouco distinta. É como Você não vai especial lançada, é especial lançada por uma operação eu da vou te sociedade contar aqui só. e mandou. É como se na colaboração a iniciativa fosse mais do órgão público e no de fomento fosse mais da entidade, tá, gente? Mas não tem muita diferença prática, eu vejo, não, tá? Porque tudo tem que ser publicizado, tem plano, tudo tem que ser bem organizadinho mesmo. E o acordo de cooperação é outra nomenclatura, não envolve recursos financeiros, não tem transferência. Então, eu posso fazer um acordo de cooperação com os entes públicos, com a prefeitura, com o Estado, de repente, para uma divulgação, alguma coisa assim. Só que eu até não localizei lá um modelo, não, de CDL, né? Nesse sentido, tá, gente? Então, esses são os instrumentos que eu, CDL, como OSC, me qualifico. O ente público vem, publica o chamamento, eu tenho os requisitos, apresento detalhadamente meu plano de trabalho, cursos, etc. Tem todos os requisitos ali. E ganhando, obtendo êxito nesse chamamento, eu vou firmar com o público e vai fazer esse repasse para mim. Vou fazer um termo de colaboração, um termo de fomento, que envolve repasses financeiros. Ok, gente? O acordo de cooperação não tem lá na lei, mas ele não envolve recursos financeiros. Mas eu posso firmar com os entes públicos também, tá? Às vezes uma cooperação lá com a Câmara de Vereadores, não sei, que disponibiliza algum tipo de treinamento, né? Tentei imaginar alguma situação aqui, mas não localizei realmente, tá, gente? Das CDLs. Então, vamos ver esse modelo aqui, ó, que é o primeiro modelo. Recursos públicos. Lá é o modelo da Câmara de Vigilância. Eles põem um número, o contratante é o município, o contratado é a CDL, e aí vem a qualificação, que as partes vão celebrar esse contrato de acordo com a Lei 13.709, e assim por diante, tá, gente? Tem a proposta comercial, o processo administrativo de elegibilidade, tudo lá bem detalhado. Em geral, esse contrato tem umas 20 páginas, tá, gente? Porque só de cláusula obrigatória são 15, né? Aí tem detalhamento da prestação de contas, tem um monte de coisa. Eu não vou colocar o contrato inteiro aqui, não. Temos esses modelos aí. Até o Google, se você pegar modelos de termos de colaboração governamentais. O site do Gov, do site de transparência, tem esses modelos de colaboração e de fomento de acordo. Então, tem um modelo padrão lá bem organizadinho também. Então, vem da União, os estados e os municípios, que, em geral, utilizam esses instrumentos meio padronizados, que já tem todo o detalhamento obrigatório da Lei 13.019, tá, gente? Então, temos esse termo de colaboração. Aí eu peguei um modelo de termo de colaboração da CDL Vargem Bonita de Santa Catarina. Ela fez, a CDL, um termo de colaboração com o município. Para qual finalidade, gente? Ela é auxiliar, ela fez um projeto para auxiliar no 30º aniversário de emancipação do município, ou seja, o município estava sendo emancipado, era o 30º aniversário. Havia interesse, então, de chamar organizações da sociedade civil para se tornar uma festa bem interessante. E assim, a CDL Vargem Bonita se habilitou lá, montou um plano de trabalho, recebeu, aí lá falando objeto, não é isso? Aqui, ó, edital de chamamento 0001/2022, proposta de trabalho apresentado pela entidade, foi aprovado, passou por todo o processo e aí recebeu o recurso financeiro para, dentro do plano de trabalho, auxiliar a prefeitura no 30º aniversário de emancipação do município, que foi no ano de 2022. Ok? Então, só peguei um CDL só para a gente compreender isso, como ela pode entrar também, tá? De repente, não sei como que essa CDL Vargem Bonita lá em Santa Catarina trabalha, e qual que é a relação dela com a emancipação, se tem a ver com os comerciantes, mas enfim. O município foi e a procurou, né, de alguma forma, deve ter procurado um sindicato e outros órgãos, tudo certo também, e fez esse termo de colaboração. Ok, pessoal? Só para mostrar um modelo mais concreto. Então, esses são os de colaboração. Vamos ver o de fomento, que é aquela quando a iniciativa mais ou menos parte da própria entidade, né, que tem os requisitos. É mais comum nos termos de fomento essas campanhas de Natal, como eu citei. E aí, vou dar um exemplo, eu peguei até esse nome,
do último termo de fomento que eu analisei esse ano, que foi da CDL Babacena. Não sei se a Marisa está aí. E aí eles passaram todo o processo de chamamento público para fazer uma coisa bonita. Não sei se vocês conhecem Babacena, uma cidade um pouco frio, aqui em Serrana, em Minas Gerais. Lá fazem as festas das flores, né? Festival, vários festivais na época do frio. E tem também essa característica da cidade de fazer. Então vai ter toda a decoração na rua principal, enfim, várias coisas lá. E um contrato de valor muito alto, gente, de 2 milhões e pouco. Então, quando você vai no detalhamento que a gente passou lá do plano de trabalho, com que vai gastar nisso, serviços, equipamentos, é um contrato substancial que a CDL conseguiu lá. Tanto que tem prestação de contas, tudo tem nota, é muito detalhado, eles até contrataram uma contabilidade específica para fazer a contabilidade, tem que abrir uma conta corrente específica, tem todo esse regramento. Recebe dinheiro do ente público, mas tem várias contraprestações aí, responsabilidades, tá, gente? Lógico, dinheiro é público e eu estou usando para minha finalidade, então tem esse exemplo aí da CDL, tá, gente? E aí tem plano de trabalho, né? E entra naquelas cláusulas obrigatórias. Inegibilidade licitatória, tem lá, coloquei em vermelho também, analisado e aprovado no meio de parecer técnico, que a CDL tem os requisitos para fazer esse termo de fomento, tem capacidade técnica, de equipe, etc. e tal. Então, tudo isso é colocado nesse instrumento que vai depois lá para o sítio eletrônico do município, tá, gente? Tudo é publicizado, como eu disse. Aprovou, passou no chamamento, tem os requisitos, começa, e depois na prestação de contas também tem ali, tudo certinho, ok? Vamos ver. E aí eu trouxe um modelo real, tem um de fomento, que é CDL Tubarão. Tem muita Santa Catarina aqui. Rio Grande do Sul também tem muito, tá, gente? CDL Tubarão, de Santa Catarina, firmou com o município para o Outlet Beer Festival em 2022. O CDL entrou aí, né, nesse festival, dessa região beer, né, cerveja, enfim, vai fazer uma cooperação com um plano de trabalho aí 26, 27, 28, 29 de maio de 2022, para quem gosta de cerveja, atrações, eventos culturais, atividades para as crianças, enfim, deve ser uma festa local bem interessante, que dá para a CDL fazer alguma coisa lá. Aí, na época, a prefeitura passou para a CDL R$ 80 mil, de acordo com o plano de trabalho, etc., enfim, do que foi apresentado, obviamente foi aprovado, né? Tudo certinho lá. E aí firmaram no final, isso aqui é o final, né, gente? O termo de fomento. Depois desse final ainda tem a prestação de contas de como foi gasto isso aí. E às vezes eles têm, dependendo do valor, uma contabilidade especializada para fazer essa prestação de contas, porque tem que ter um nível de detalhamento, né, gente? Porque se sobrar dinheiro, às vezes tem que devolver também. Por isso que fica numa conta específica lá. Ok, pessoal? Isso aqui é para dar um panorama para gente. Começa lá nos requisitos. Tá tudo certo. E aí o chamamento pelo município, estado, etc. Eu tenho as condições, eu ganho, faço o instrumento, que é isso aqui. No final, presto contas também, ok? Então, já mostrei o termo de colaboração e de fomento. O acordo de colaboração, a gente não localizei nenhum DCDL, que eu quero mostrar o DCDL. Mas também o acordo de colaboração não tem a transferência de recursos financeiros. Colaboração da Lei 13.019. Eu não localizei. Pode ser que haja e eu desconheço na minha busca, eu não tenho localizado, que a CDL tenha feito com o ente público um acordo de colaboração, que era do interesse público e da entidade, mas eu não localizei desse DL, tá, gente? Tem aí de Instituto de Educação, de escolas, mas desse DL que eu não localizei, pode ser que exista. Porque não tem transferência de recursos públicos, às vezes é um conhecimento. Tá? Agora, o que é diferente do acordo de colaboração é o acordo técnico. De colaboração, desculpa, é o de cooperação. Ele é diferente, ele é da Lei 8.666, que é da Lei de Licitação, que não é o que a gente está falando. Eu só fiz esse contraponto porque os nomes são parecidos. Acordo de colaboração, que é da Lei 13.019, não localizei da CDE, colaboração. Acordo de cooperação, que é de lei de licitação, que é outra coisa, eu localizei isso. Também tem que dar publicidade, tá, gente? Vocês devem saber, a gente tem o SPC Jude agora, e, né, que é uma ferramenta do SPC Brasil, no Tribunal de Justiça do Amazonas,
juntamente com a SPC Brasil, que é um órgão prestador, e a CDL Manaus, que é a CDL local, né, que representa ali, firmou com o Tribunal de Justiça do Amazonas esse acordo de cooperação, não é colaboração, cooperação técnica para que o Poder Judiciário, leia-se aí os juízes, tivessem acesso ao sistema do SPC Brasil. Vocês sabem que é um sistema separado, não é aqueles que vocês acessam com código administrativo, não. O SPC Brasil desenvolveu algo só para o Poder Judiciário, porque nem a tudo interessa que ele saiba. Para qual finalidade? Está lá na cláusula primeira, gente. Consulta cadastral, consulta de inadimplência da base e inclusão de inadimplência do artigo 782, parágrafo 3º do CPC, que é o próprio Poder Judiciário fazer a inclusão, às vezes a CDL tem que fazer isso. O juiz vai, autoriza a inclusão na SPC, é o SPC Jude, Justiça, né, jurídico, e ele mesmo, o juiz, inclui. Não tem que ser a CDL para colocar lá no insumo ordem judicial. Então, começou lá e está em outros estados também. Minas parece também está avançando nesse tipo de negociação através do Conselho Estadual. Bom, gente, então, acordo de cooperação é de lei de licitação, porque quem tem SPC no município? Só a CDL, né? Tem outra CDL que tem o SPC no seu município, a sua CDL é exclusiva. Então, lá em Manaus é Manaus. Só que ela vai fazer para o Estado, com o tribunal, que é estadual. Aqui também em Minas, provavelmente pela CDL-BH e assim por diante. Isso é um pouco diferente. Então, só para fazer essa distinção, porque vocês vão falar, não achou acordo de colaboração. Não, de CDL não, que é diferente do de cooperação, que passa pela inegibilidade da lei de licitação, tá, gente? Por que só pode fazer com a SPC? Porque só a CDL tem SPC. Se fosse o Serasa Jude, que eles já firmaram, é só com o Serasa, e assim por diante. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Oi, Valdiné, tô te vendo aí. Então é isso, gente. Resumindo, a CDL poderá firmar com os municípios e outros entes públicos, né, tribunais, secretarias, etc., o termo de colaboração, de fomento ou acordo de colaboração, desde que cumpra esses regramentos que nós citamos aí, de forma mais geral, né, que é a lei das organizações da sociedade civil, ok? E aí, cabe a nós, como CDL, manter boas relações com qualquer órgão público, tá, pessoal? Alessandra, tem pergunta? Posso montar o seu telefone. Vamos tá. Tudo bem, gente? Bem? Então vamos, porque agora a gente vai passar para a segunda parte, que é do repasse o parlamentar, né? Que vocês... Alguém aqui, esqueci, perguntou no início. Então vamos lá. Então vamos falar. Peraí. Vamos falar dos. Pensei, mas esse aqui. Vamos falar então do repasse para o parlamentar. Parlamentar, gente, são pessoas eleitas, né? Para o poder legislativo. Então, eu estava falando do poder executivo, né, agora, que são municípios, estados, União, DF. A lei 13.019 também permite dar uma brecha aí para essa questão das emendas parlamentares. E ela faz uma remissão à lei 13.019 também. E também a essas outras leis de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual. Então, quando eu falo de repasse por parlamentares, eu estou falando das próprias leis específicas de emenda, Constituição e do município, mas também um braçozinho da Lei 13.019, tá, gente? Então, vereadores, deputados estaduais, federais e senadores são parlamentares, estão investidos no poder legislativo e cada esfera de competência, estadual, federal, municipal, ok? Então, eles podem, têm o poder, de acordo com essa legislação que está apresentada aí, de disponibilizar determinados recursos financeiros. Qual o formato? Por meio de emendas parlamentares. Isso é o nome. O vereador pode apresentar uma emenda parlamentar, o deputado, estadual e federal, às leis orçamentárias anuais. É uma prerrogativa do Poder Legislativo, municipal, estadual ou federal, ou seja, do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, do senador. Tem esses regramentos para isso, de como fazer. E aí podem ser realizados quando esta verba sai, aprovada pelo Executivo Municipal, Estadual ou Federal, a partir de uma emenda que o vereador, o deputado, senador, apresentou,
o Executivo Municipal, Estadual, Federal tem que, de forma geral, executar aquela emenda que foi aprovada. Tem todo um processo legislativo. Aí também todo esse processo legislativo que passa, vai para o Executivo, volta para o Legislativo, vai para o Executivo, volta para o Legislativo. É aprovado. Aí tem um regulamento na esfera federal, estadual e municipal. E aí nos interessa mais, neste momento, a municipal. Por quê? Nós vamos mudar em 2025, né? Tivemos eleições municipais, foram aí, gente, dos 853 municípios mineiros, aí vou falar de Minas mesmo, 44% de renovação. Então, vamos ter novos prefeitos e também muitos que foram reeleitos. Nas câmaras legislativas, eu não tenho esse percentual. Então, é bom a gente ter esse tirrigue, esse bom relacionamento com vereadores, com prefeitos, eleitos ou reeleitos, aí nos nossos municípios, porque isso nos permite, eventualmente, fazer as parcerias com o executivo ou a questão da emenda. Porque isso está na lei, gente. Não é ilegal de forma alguma, tá? Vamos lá ver como é que é mais ou menos isso? Vamos começar pelo município. A emenda impositiva, né? O repasse por um vereador que é do Legislativo Municipal. A emenda impositiva, esse é o conceito, é o instrumento pelo qual os vereadores podem apresentar emendas à lei orçamentária anual, a LOA, destinando recursos ao município para determinadas obras, projetos ou instituições. Então, é muito comum que o vereador entenda ali que nas entidades filantrópicas é necessário reestruturar, fazer um projeto, uma obra na creche local, um projeto para compra de equipamentos, brinquedos, ou beneficiar uma instituição ali com uma ambulância, etc., não importa, ou comprar um novo aparelho médico para o posto de saúde. Sim. Então, o valor que vem do executivo, que é da prefeitura, que arrecada, naquele orçamento anual que a Câmara de Vereadores está votando, um percentual, um valor, pode ser feito pelo vereador através de uma emenda impositiva. Você emenda a lei orçamentária. Você propõe que a CDL, a entidade religiosa, a entidade filantrópica ou outra receba um percentual desse valor de acordo com o projeto ali ou a justificativa que é apresentada. Então, é um caminho legal que o vereador pode fazer de acordo com a lei municipal que rege aquela Câmara Legislativa. E eu vou lembrar aqui, a municipal não tem a lei, mas provavelmente ela segue esses critérios da estadual e da federal, porque ela não pode sair disso, porque é norma de direito público, transparência e assim por diante. Então, é mais ou menos esse caminho. Então, a CDL pode, como organização da sociedade civil, nós não somos OS, né? E nem o CIP. Nós somos OSC. Então, nessa condição de OSC, hoje a gente poderia, via vereador, apresentar um projeto de emenda parlamentar para seu recurso. É claro, gente, que eu tenho que justificar o porquê que o executivo vai fazer, através do vereador, esse repasse. Estou fazendo reforma, estou fazendo um novo centro de treinamento que vai beneficiar não só o associado, mas a comunidade. Estou abrindo, tem um centro de aprendizado, como é o caso, por exemplo, de Bom Despacho, né, que tem os requisitos, por que que eu estou pedindo esse recurso para o executivo, para a prefeitura, através de um vereador? Eu tenho que sim justificar nesse projeto de forma bem substancial, porque quando eu apresento, através, né, o vereador apresenta esse projeto de emenda impositiva, ele também tem que justificar o porquê, tá, gente? Ok? E aí eu vou só passar um modelo rápido para vocês, que obviamente eu peguei de outro município. Isso aqui está em Word, só que eu não sei fazer muito bonito, vocês estão vendo que não está muito bonito, não, mas é tipo assim, tem aquele modelo de projeto, né? Tem aquele formulário, padrão, emendas parlamentares destinadas às organizações da sociedade civil. Aí vem a identificação do vereador que está, o vereador que está propondo. Vereador fulano, depois o beneficiário que é a CDL, vem o órgão executor da dotação, tem que ter dotação da lei, né? Orçamentária anual. Qual que é o órgão executor? É a Secretaria, é o Serviço Municipal de Desenvolvimento Econômico, é da Fazenda, é o cultural, é o social. O nosso nunca vai ser cultural, o social. O nosso provavelmente vai ser algo do desenvolvimento econômico, tá? Qual que é o objeto a ser realizado? Aquisição de equipamentos necessários à estrutura. Tem que estar melhor discriminado isso. Não sei. Vocês têm que justificar
O que vai ser realizado com aquele dinheiro? Tem a dotação orçamentária, vai ter o número lá e o valor. Né? Aí, nesse exemplo que eu vi lá, era 13 mil, sendo 8 mil destinados pelo vereador X e 5 mil pelo vereador Y, que eram 2 vereadores nesse exemplo. Pode, esse é o valor. Dados cadastrais da sociedade, da organização, da OSC. Aí vem a CDL, razão social, endereço, CEP, tal. Porque aí no CNPJ, tem essa documentação, tem que comprovar que tem todos aqueles requisitos, né, gente? Então, tem a nossa qualificação. Muito bem. Justificativa da emenda da entidade. A CDL, a associação, foi fundada quer dizer, tem mais de um ano. Atualmente, a entidade atende diretamente X mil empresas, também o público, tem um serviço de proteção ao crédito, enfim, além de prestar apoio, você tem que dar uma justificativa que aquele recurso financeiro justifique ser repassado para a sua entidade. Como nós não temos cunho social, gente, não somos nem OS nem o CIP, às vezes é mais difícil de conseguir esse recurso, mesmo por emenda. Mas existe esta possibilidade. É sempre que acontece? Não, mas existe essa possibilidade, porque a gente hoje se qualifica como OSC. Antes a gente tinha uma dificuldade dessa qualificação, mas de 2017 para cá melhorou um pouco. Vem os dados do representante legal, que é o presidente, o objetivo da ação proposta, justificativas e metas. Você tem que justificar tudo: o objetivo, por que você está pedindo aquele recurso, quais as metas e resultados esperados. Né, o que a Lei 13.019 fala, qual que é a sua meta? Você tem que justificar para mim. O que você quer alcançar? Qual o resultado? O que você quer atender? Porque quando você vai numa creche, você está comprando livros, ou fazendo uma brinquedoteca, né, comprando isso, é muito fácil justificar. Serão atendidas 50 crianças, tal. Né? É questão do lúdico, etc. E na CDL, a gente também tem que achar os caminhos e fazer essas justificativas, porque a Lei 13.019 e a Lei Orçamentária Municipal vai prever e vai exigir isso no projeto. Se eu não fundamentar, eu vou ter isso recusado, indeferido. Público-alvo, a quem se aplica, qual o custo global. Então, você também tem que definir o valor que você vai gastar. Ali no plano de aplicação, é prestação de serviço? É material? É equipamento? É obra, instalação? Outros? Tudo tem que estar detalhado. É tipo um plano de trabalho que eu estou fazendo aqui. Porque só falar genérico, gente, vai ser recusado. Tem que discriminar isso de uma forma bem detalhada. Para que o Poder Executivo e o Legislativo, que são outros vereadores, possam aprovar essa proposta ali. Quantos mil, então, que vai dar isso? 13 mil, que era um outro caso ali, ok? Isso aqui é só um exemplo, né? E aí a secretaria responsável faz análise, que pode aprovar a viabilidade ou não a execução. Olha, não havendo justificativas na lei, execução técnica e tal. Então, tem esse tipo de recurso também. Data, tal. Depois isso é publicizado também, tá, gente? Mas vamos supor que foi aprovado. Aprovou? Aprovou. Não tem, quando é emenda parlamentar, gente, não tem chamamento público falando, nós estamos disponibilizando X% da nossa emenda para tal. Não vai para o site. Quem tem que fazer isso é o executivo. O legislativo, ele vai prestar contas de outra forma. Ele faz o termo de fomento ou de cooperação, tem que ter um instrumento para o repasse, mas ele não tem que fazer essa divulgação ou fazer a convocação no edital de chamamento público, tá, gente? É o que está lá no artigo 29 da lei. Então, quando é repasse de emenda, não é feito através de chamamento público. É o seu relacionamento com o vereador, é o seu relacionamento com o deputado, é o seu relacionamento com o deputado federal ou senador, tá? Porque é essa relação que você tem como entidade com ele que possa eventualmente conseguir. Porque não é chamamento público quando a prefeitura faz, que é obrigatório ter, né, para fazer o repasse financeiro. Aqui na emenda não é assim. Ela é um pouco diferente. Ok, pessoal? Então, isso aqui é um modelinho. Temos isso no Word também. Não lembro qual cidade que me solicitou, a diretora. Tem um bom relacionamento com o vereador, que acho que foi reeleito para o próximo mandato. Está reestruturando lá, ok? Então, vamos para o estadual. Estadual Minas, tá? Vandinéia de Rondônia, né? Tem suas questões aí. Deve ter alguma coisa similar também. É o mesmo processo, basicamente, tá, gente? Tem lei, em Minas tem lei, vou falar. Tem esse site aí, www.menos.mg.gov, que
não tem que fazer chamamento, de falar, tipo, o edital de chamamento, né, da emenda, do recurso que vai ser destinado, mas tem que ter a resolução que fala, passei tantos mil para posto de saúde de Matozinhos, passei tantos mil para o batalhão da Polícia Militar, passei tantos mil para a creche escolar, passei tantos mil para o projeto da cultura do quilombola, passei, tá tudo lá. Você busca lá, você fica vendo até os projetos que são, tipo assim, creche, escola, posto de saúde, compra de material para polícia militar, tem muito, gente. Tem uniforme, olha que horror. Não tem dotação para isso. Através das emendas, através dos deputados. Compra de máquina de ressonância, assim, que você vê tudo que é para posto, para o hospital, para as UPAs e tal, assim. Então, vai muito para a saúde pública, para segurança, para entidades filantrópicas, vai muito. E vai pouco para as entidades né, das organizações da sociedade civil. Nossa, eu pelo menos não vi lá, não. Eu fiquei procurando lá se achava um deputado lá, né, para gente. Em geral, o deputado tem esse papel, né, com a sociedade civil e com os órgãos. Então, vai muito recurso do parlamentar para o município. E pode, tá, gente? E tem umas outras regrinhas aí. E essa DL poderia? Poderia, mas ela tem que saber justificar de que forma ela vai usar essa emenda. Ok? Quando é com a prefeitura, eu acho mais fácil. Aqui para o deputado, o que seria que esse recurso, que tem um percentual que é destinado, ele poderia vir para a minha entidade? Porque quando é uma OS, um município, é mais fácil de justificar. Porque ela tem lá preservação, cultura, tecnologia, filantropia social, enfim, ela tem mais justificativa do ponto de vista social do que a gente, que é econômico, né, gente? Ok? Deixa eu ver aqui o processo. Tem essa cartilha lá, podem ir lá no site, tem essa cartilha, como que é a emenda parlamentar estadual. E aqui tem o fluxo resumido para o Estado, que é bem parecido com o município que dá na União, gente. Então, tem a elaboração do projeto de lei né, de orçamento anual pelo governo do Estado. Ele encaminha para a Assembleia Legislativa, para o Poder Legislativo. Aí que o deputado apresenta essas emendas, gente. Ó, vou apresentar a emenda disso, para a entidade tal, para quilombola, para polícia, vai tantos mil, tem todos os projetos que essas entidades já mandaram. Aí a Assembleia, todos os deputados aprovam esse projeto do orçamentário que vem do Executivo, tudo que vai gastar, e tem as emendas deles lá também, aprovadas. Aí o governo vai lá e sanciona, você vê que vai para o Executivo e Legislativo, porque o dinheiro sai do Executivo, né, gente? Indica os beneficiários do objeto, vai lá no site lá do SIGCOM, saída, né, Poder Legislativo, ok, análise da viabilidade técnica, autoriza ou não autoriza, se autorizar, aí executa esse valor. Faz esse repasse para o município, para a entidade, diretamente. Faz o instrumento e começa a repassar o valor que foi aprovado nessa emenda impositiva do deputado estadual. Tá, gente? Então, tem esse caminho aí. Tá bem didático essa cartilha aí. Ok, pessoal? Isso aqui estou falando de Minas Gerais, né? Claro. Tem esse slide lá e tem lá para prefeitura, município, tem vários lá. Aí tem esse slide que é o nosso, né? É possíveis beneficiários das parcerias do marco regulatório através de emenda positiva. Tem que ter objeto de interesse público. Então, organizações da sociedade civil, que nós nos qualificamos. Definição do objeto definido, aplicação ser vincada a algum programa na emenda, mais informações, tem que ver o portal de projetos, enfim. Então, vem lá um passo a passo de que uma organização da sociedade civil, vamos falar que CDL, tem que cumprir para obter, junto ao deputado estadual, uma possibilidade de uma emenda impositiva, ok? Da gente se qualificando como organização da sociedade civil, ok? Tem as leis aí, que é a 13019 que nós estamos falando aqui recorrentemente, e as resoluções, etc e tal. De agora que eu estou vendo que eu coloquei eu falei 13.079, é 19. 79 é LGPD. Não tem problema não. Depois eu corrijo lá a apresentação muito certinho. Ok, gente? Então, aqui está o slide que possibilita, dentre vários, a gente como OSC a ter esse repasse diretamente do deputado, né? No caso. Quais os tipos de emenda, gente? Isso aqui é importante a gente saber. Tem a emenda individual, que é do próprio deputado, e as de bloco.
ok? Tem essas duas categorias. Então, tem um valor que vai só para o deputado. Esse ano foi aprovado para cada deputado mineiro 23 milhões e 900 mil. Então, ele vai pegar esse dinheiro, que aí aqui na descrição, gente, é total 2%, tal, tal, tal. Então, tem a receita toda do Estado. Esse percentual, mais o do bloco, 0,0041%, é o valor lá das emendas que é destinado individualmente ao do bloco do qual ele participa, esse deputado. Este ano, isso tudo é público, tá, gente? Porque tem que ser. Está lá no Emendas, está lá no site deles. Cada deputado mineiro, nós somos quantos? Cento e poucos, né? Recebeu, ou receberá, 23 milhões e 900 mil para a emenda impositiva. Para onde que ele vai destinar isso aí? E 50% pela lei é obrigatório ser para a saúde. Então, dos 23 milhões e 900 mil que foi para o deputado A, metade desse valor, obrigatoriamente, ele tem que destinar para a área de saúde. Então, vocês vão ver muito aí, quem tem deputado no seu município, que ele consegue lá comprar ambulância, não é isso? Consegue comprar um veículo lá para a polícia, para abastecer, consegue reformar lá a creche, o lar dos idosos, comprar material, equipamento, consegue fazer muita coisa. Mas 50%, tipo, uma máquina de ressonância magnética, é caríssimo, né? Que eu vi lá. Então, vai para o posto, para a ambulância. Então, 50% do valor que esse deputado recebe individualmente, como emenda impositiva, ele obrigatoriamente tem que destinar à saúde. Os outros 50%, então ele pode ir lá para uma organização, para um outro projeto, etc., desde que fundamentado, tá, gente? Então, o que sobra é muito, né? Vamos falar assim. Então, não é bom ter um deputado na sua região? Sim. O bloco da bancada recebeu esse ano, por isso que as bancadas são importantes, né, gente? 332 milhões e 400 mil, uns quebradinhos lá. 50% desse valor tem que ir para saúde e educação. Por isso que as escolas aí conseguem, por meio desses deputados, ser reformadas, comprar cadeiras novas, também a saúde, da mesma forma. É uma forma legal que o deputado estadual, no caso de Minas, tem para, através desses valores que são individualmente deslocados para eles através da emenda parlamentar ou através do bloco, fazer e beneficiar saúde, saúde e educação. E ou outras entidades aí. Bom, pessoal? Então, está na lei. Diferente da emenda impositiva é a transferência especial, tá, gente? O governo de Minas, é aquela emenda PIX, né, que a gente fala. Tem no Estado também, tem na União, que está dando problema, né? Então, o governo de Minas já pagou 707 milhões em emenda PIX, está na informação do Estado de Minas, de 3 dias atrás. Neste ano, por meio de 3.598 transferências especiais. A transferência especial é direta. Ela não tem que ter muito projeto, prestação de contas, não. Este que é o problema. Porque enquanto na emenda eu tenho que fazer todo um projeto justificando, muito estadual, federal, vai para o executivo, aprova, não desaprova, a emenda PIX não é tanto assim. Só que ela também tem requisitos que não estavam sendo adequadamente cumpridos. Então, você pega um recurso do governo, né, que é a arrecadação, e começa a transferir sem um critério, e aqueles que têm os critérios, né, gente? Então, há uma questão aí a ser avaliada. Só estou dando essa notícia aqui que é pública. Tem as emendas PIX que são diferentes das emendas impositivas, tá? Ok? Não assustem, gente. Tem um portal de emendas que vocês podem buscar lá mais informações no http sigcomsaída.mg. Então, nesse portal das emendas, tem todo o ritual, como fazer, o cronograma, e toda vez que há uma saída aprovada, eles têm que publicar uma resolução. Para quem, para qual entidade, qual valor, finalidade. Tem uma planilha de Excel lá, tá, gente? Bem interessante de dar uma olhada. Aqui em Taiobeiras, recebemos, Cidade Taiobeiras, recebemos 2 emendas de deputados federais para a construção da nossa sede própria. Olha que notícia legal, gente. Olha o exemplo da cidade de Taiobeiras, que por meio do bom relacionamento com deputados federais, receberam essa emenda para a construção da sede própria. Às vezes o município doa um terreno, né? É muito comum. E aí ela estabelece, acho que um prazo de 2 anos para você colocar pelo menos a pedra fundamental lá, tá, gente? Então, aqui é o exemplo de Taiobeiras, que para fazer a construção da sede própria, como entidade e tal, conseguiu.
Ouro Preto se pergunta, a CDL se enquadra nessa emenda PIX? Poderia, só que Ouro Preto, gente, tem menos de um ano, né, no seu CNPJ. Então, talvez não haveria requisitos aí. Mas, sim, pode demonstrar que é uma CDL que está começando, que está querendo mostrar os projetos ali. Quem sabe pode se enquadrar? Sim. Porque aí, não é que não tem que ter justificativa, tem que ter, mas é que estava acontecendo de não haver essas justificativas, como é numa emenda, né, normal, que a transferência PIX é a emenda de transferência especial, que é denominada, tá, gente? Temos aí o site aí, tá bom, gente? Quem faz tem que se cadastrar lá também, né, gente? Algumas informações são publicizadas, agora o processo de cada entidade, de cada município que faz a questão das emendas, das solicitações, ela é tramitada primeiro só perante ela e depois é publicizada quando aprovada. Porque às vezes falta alguma coisa, você tem que corrigir também, ok? Federal, gente, mesmo caminho, só que é mais difícil, mas Taiobeiras ainda é um excelente exemplo. Os deputados federais, os senadores eleitos lá, né, que são do Legislativo da União, também têm emendas para recurso do orçamento público que pode ser alocados por indicação de deputados federais ou senadores. Então, esse parlamentar pode ter individualmente um valor do orçamento, igual o estadual, tá, gente? Eu não sei qual que é o valor, isso eu não consegui. Sim, Márcia, os chamamentos públicos têm que ser postados ali no sítio eletrônico do município, é obrigatório. Qualquer chamamento público. Assim como as licitações são, os chamamentos públicos também são obrigatórios. Tem que estar lá no sítio eletrônico, né? Você vai ver se é edital, licitação, chamamento público, qual a categoria que o município aí está postando no seu sítio eletrônico. Tem que dar publicidade de tudo. Se eu não fizer o chamamento público, no caso do município, como é que eu vou saber quem que eu vou chamar o objeto da parceria que eu estou querendo fazer? Tem que ter. Então, para a emenda parlamentar federal, gente, é a mesma coisa. Não, não tem uma data anual, não. Você tem que ficar checando. Porque depende do momento, né? Por exemplo, as festas do peão, que em geral são direcionadas aos sindicatos rurais, né? Em geral, elas são realizadas a partir de maio até junho e julho. Então, esses 3 meses. Então, nos 3 meses anteriores, é que, em geral, para essa finalidade, faria um chamamento público. Se for para o comércio, Natal, etc., já houve uma conversa, o prefeito vai falar, vou fazer o chamamento público, você cadastrar tudo no site. Então, a gente tem que ver essas datas dos nossos interesses, tá? Ok. Então, o processo aqui para deputado federal e senador, gente, é basicamente o mesmo. Tem as bancadas individuais, a do próprio deputado ou senador, que eles recebem quando eles estão aprovando o orçamento anual. Vocês imaginam que com o orçamento da União, ela é trilionária. Nosso orçamento é de trilhões, né, gente? Trilhões. E aí, veja aí, o valor estimado em emendas parlamentares, 38 bilhões e 900 milhões. Bilhões. Lembra que do estadual de Minas, por exemplo, eu falei que era 332 milhões para bancar o bloco, e na individual 23 milhões e 900 mil em Minas Gerais. Então, nosso orçamento do estado é logicamente menor do que a União. Tem muito dinheiro na União. Tanto que o valor das emendas total para 2025 está estimado em 38 bilhões e 900 milhões. Então, tem muito dinheiro aí, né, gente? Ok? Claro, é bom? Claro, se a gente puder atender o interesse. Só que o que aconteceu no caso das emendas parlamentares? A gente sabe que está suspenso por uma decisão do ministro Flávio Dino nessa DI aí, né? 7697. Por quê? Por essas razões aí. Essas emendas que a gente fala, não da emenda impositiva, mas da transferência especial, que é a transferência que a gente chama PIX, estava sem os requisitos mínimos, que é a existência e apresentação de um plano, a compatibilidade das diretrizes, efetiva e eficiente entrega do bem à sociedade, cumprimento de regras de transparência. É tipo assim, o dinheiro estava indo direto para algumas entidades, empresas, enfim, que depois veio se descobrir que era amigo do deputado e coisas assim que, obviamente, são antiéticas, estão fora da transparência. Por isso,
as transferências especiais, elas foram suspensas. Estão tentando negociar lá para ver se sai. Mas o caminho é o mesmo para a emenda impositiva, tá, gente? Mais detalhado. Tirei lá do site, lá do portal de transparência, mesma coisa. O Poder Executivo elabora a proposta anual, vai para o Congresso, os parlamentares fazem as emendas necessárias, modificam, né? Tipo, quero apresentar a cidade Taimbeiras, né? Enfim, do posto de saúde, tal, porque ele tem não sei quantos milhões à sua disposição, esse parlamentar. Porque você imagina assim, gente, se em Minas, aquele 0,04% da bancada e 0,2% lá de todo o recurso, 23 milhões e 900 mil vão individualmente para o deputado estadual mineiro, e na bancada dos 332 milhões, você imagina um orçamento para um deputado federal e um senador. É muito maior. Casas de milhões e milhões ali que ele tem à disposição através dessas emendas parlamentares. Não é pouco dinheiro, gente, é muito. Lógico, também 50% é para saúde, tem esses mesmos critérios, né? Saúde e educação também, quando é bancada. E aí eles podem. É um mecanismo bom, gente, porque você está na sua região, você sabe dos problemas que estão ali. Você pode alocar através das emendas fazer isso. E também tem a transferência Pix, que não é isso aqui, não. Transferência Pix é a transferência especial, tá? Mas aí, seguindo aqui, voltando. Então, o parlamentar faz emenda, modifica o projeto, inclui lá na pauta, esse orçamento é aprovado e enviado novamente ao presidente, e no ano seguinte elas são executadas, tá? Em obras de estados, municípios e, às vezes, nas OSCs também. Só que, assim, o Poder Executivo não é obrigado a cumprir todas as emendas, a não ser, as de bancada de bloco, a não ser as individuais dos deputados ou senadores, tá? Tem um limite aí legal. Eu não consegui os números, que eu queria saber quanto que cada deputado federal está recebendo. Isso aqui eu coloquei é um resumo, tá, gente, do que eu falei aqui, de uma forma mais detalhada, quais as comissões que elas vão, como é feita. Então, lá na esfera do Congresso Nacional, tem mais camadas para se passar ali também, porque você está usando recurso financeiro nessa emenda. Então, o deputado federal, o senador, ele tem que justificar, assim, através daquele projeto, porque está destinando a compra de equipamento, a transferência do valor para uma reforma, tem que estar tudo bem detalhado ali. Certamente o modelo lá do Congresso é mais detalhado daquele modelo mais simples que eu passei da Câmara de Vereadores, tá, gente? É isso. Aí os tipos de emenda que eu queria falar. Lá na Assembleia de Minas, são dois, aqui tem mais. Tem as individuais, que é do deputado, né, o que a gente falou agora. Tem as especiais, que é essa segunda, que é o a gente chama de emenda PIX, não tem essa elaboração de instrumento, então, se não, porque na primeira tem a individual do deputado, né, ela não tem que fazer o contrato o termo de fomento ou termo de colaboração. Na transferência especial, que é o que a gente chama de emenda PIX, não tem que fazer esse instrumento. Então, eu não tenho que ficar justificando através do instrumento por que que eu estou mandando para isso, para isso, para isso. E aí, por isso que também teve a suspensão para a STF, porque, olha, vocês estão transferindo e não estou vendo uma justificativa, está vendo denúncias que esse valor está indo para o fulano, ou para a instituição do ciclano, com todas as outras instituições aí precisando também, entendeu? Então, tem que ficar olhado. Também tem lá na esfera do Congresso, outros tipos de emenda, que é a de bancada, né? Também tem no nosso, mas tem de comissão e relator também. Então, abrem prerrogativas ali para as comissões técnicas que participam na Câmara e no Senado, por isso que os deputados e senadores querem participar dessas comissões técnicas, tá, gente? Porque vem mais um dinheirinho da emenda para ele, e o relator do projeto também, né, que está sobre a responsabilidade, também tem um X a mais para ele. Então, tem muito dinheiro aí legalmente tramitando aí no Congresso. Ok, pessoal? Deixa eu ver. Tá bom. Então, considerações finais. Mantém as regras do estatuto fiscal, certidões, todas de acordo com a Lei 13.019, quanto, né, pode surgir a oportunidade aí de vocês. E mantenham boas relações institucionais e governamentais na esfera municipal, estadual, federal. Como a gente viu aqui, existe essas receitas, existem essas possibilidades aí para vocês, tá? É só um pouquinho aí, porque você deve sempre falar, Sara, tá difícil de receita, às vezes é um pedacinho de um caminho legal possível para se fazer. Essas aqui são as leis que eu consultei, esqueci de colocar
a 13.204, né? Alguns sites aí onde eu busquei esse material aí é importante. E aqui meus dados cadastrais. Ok, pessoal? Algum questionamento, alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Não, todo mundo entendeu tudo. Então, tá bom, gente. Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Gente, então, vou finalizar a apresentação da gente de hoje, aqui, o nosso último workshop jurídico. Queria agradecer a presença de todos vocês, Ouro Preto, Washington, está sem identificação, doutora Alício, mais uma vez você, Valdinéia, ainda Cibele Cacoal, Antônio que nos ouve, Carlos Cajuru, Jequitinhonha, Rose de Nova Era, Edna, Ivânia de Puteirinha, Cedélia Formiga, doutor Gustavo, iPhone, Lidiane, Luciane de Uberlândia, Márcia de Formiga, Maria Laís de Formiga, mais uma vez Oscar de Juiz de Fora, Tatiana, Moeba, Zélia. Obrigada, gente, mais uma vez. Quero aproveitar, então, e desejar a todos um excelente Natal, um excelente Ano Novo. A gente não tem workshops em dezembro, né, gente? Eu vou estar de férias novamente. Sol Salinas, ok? Sol né, de Salinas, excelente cachaça aí. Enfim, em dezembro e em janeiro, em geral, não faço, que é o período de férias. Então, a partir de fevereiro até novembro, nós fizemos aí os nossos workshops jurídicos. A gente encaminha o calendário para vocês. Caso queiram sugerir alguns assuntos, podemos repetir os assuntos aqui também, podemos fazer um mix de assuntos aqui, da forma que vocês entenderem e seja interessante, né, gente? Eu estou aqui para treinamento para vocês. Eu acho que eu estou dando um assunto que talvez não seja tão interessante, né? Então é isso. No mais, gente, agradeço né, essa companhia o ano todo. A Ivânia, obrigada. Obrigada a todos vocês pela paciência comigo, paciência oriental, né? Vocês têm também. É isso aí. Espero vê-los, então, no ano que vem. Ok, gente? Muito obrigada. Então, até 2025 nos veremos aí. Ok? Um abraço a todos. Obrigada, doutora Sara. Até mais. Até mais. Abraço, pessoal. Como é que eu saio?